mulher empreendedora, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Jornal da Você Bem-Sucedida. Nesse jornal você conhece histórias de outras mulheres empreendedoras que vêm aqui compartilhar como foi toda a jornada do empreendedorismo. E hoje nós temos mais uma convidada, a Ana Paula, da Monet Viagens. Deixa eu me apresentar, eu sou a Bruna Tomazini. O que você encontra aqui nesse canal na Você Bem-Sucedida? Conteúdo, técnicas, ferramentas, estratégias, inspiração para te acompanhar nessa jornada empreendedora. E deixa eu chamar a Rachila para também se apresentar para você. Rachila. É isso mesmo, gente. O objetivo da nossa página é trazer conteúdo que te inspire, que te mostre a jornada do empreendedorismo. É uma jornada difícil? É uma jornada difícil, mas é possível. E quando a gente trabalha no que a gente ama, é outra coisa, é outra realização. E por isso eu trouxe a Ana Paula hoje para falar com vocês, que tem uma história linda e trabalha naquilo que ama, que eu acho isso fundamental e essencial. Então, eu já quero começar agradecendo. Muito obrigada, Ana, por estar aqui. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, o convite de poder conversar um pouquinho com vocês, que é maravilhoso. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre qual é a tua jornada profissional, a tua história profissional, como você começou até você ter a agência de turismo, que, gente, detalhe, não é em Campinas, a gente está em Campinas, é em Porto Alegre. Olha só, que empreendedora! Por favor, Ana. Eu sou, na verdade, catarinense, eu sou de Santa Catarina, mas morei em Porto Alegre praticamente a vida inteira e estou em Campinas faz 2 anos, mas o meu negócio começou lá em Porto Alegre mesmo. Eu comecei com turismo, eu brinco que eu acho que eu caí meio de paraquedas no turismo, assim, porque eu nunca tinha pensado antes em fazer. Eu comecei a faculdade de turismo logo depois do ensino médio. Quando acabou o ensino médio, eu não sabia o que eu queria da vida. Eu acabei meio que por acaso no curso de turismo. Foi umas vagas complementares de uma faculdade, eu ia dar um tempo, ia ficar um semestre parada, só que daí teve essas vagas, eu pensei, quer saber, eu vou fazer turismo. Aí eu brinco que eu achei meu lugar no mundo, assim, porque foi totalmente despretensioso e logo que eu comecei, eu me apaixonei, faz muito parte de quem eu sou, assim, o turismo. Foi um encantamento muito grande mesmo. Logo que eu entrei na faculdade, eu já consegui o meu primeiro emprego do turismo, uma agência de viagens. Eu trabalhei 3 anos e meio, mais ou menos, lá durante toda a faculdade. Aprendi muita coisa, foi incrível. E assim que eu me formei, eu já fui para uma outra agência de viagens que eu trabalhei 6 anos. Então, esses 2 empregos me formaram muito como profissional, assim, como me ensinaram demais. Eu naveguei por todos os segmentos do turismo, que são muitos, e pude aprender um pouco de cada um e me formou o profissional que eu sou. E foi nesse meu segundo emprego do turismo, nessa segunda agência, que eu conheci um ser iluminado na minha vida, que hoje é minha sócia, que é a Nath, e que me trouxe para o mundo do empreendedorismo. Assim, foi, na verdade, tudo culpa dela. Ela começou a trabalhar nessa agência que eu já trabalhava, a gente se conheceu e teve uma conexão muito forte. Ela ficou pouco tempo, logo, por várias razões, ela acabou saindo da agência e meio que no susto ela resolveu empreender e resolveu abrir Monet. Ela que resolveu começar esse negócio. E desde que ela começou a Monet, antes de começar, ela me chamou para entrar com ela nisso, mas eu tive muito medo. Não tive coragem, na verdade. Eu fiquei com medo de largar a estabilidade, a segurança da CLT. Acho que eu não me achava capaz, na verdade. Acho que muita gente passa por esse momento, assim, de achar que não é capaz de empreender, de largar uma segurança, na verdade. Então, eu demorei ainda um tempinho. A Nath abriu sozinha a Monet. Eu demorei um pouquinho mais de 1 ano para dizer sim para ela. E ela começou sozinha, então, pequenininha, e todo esse tempo ela foi me namorando e falando, olha, mas pensa sobre isso, avalia sobre isso, me mostrando diversas facetas do empreendedorismo, até que me convenceu. E eu falei, tá, eu tenho coragem, eu acho que eu tô pronta, vamos então começar. Aí me juntei a ela, daí a Monet começou a desenvolver mais, a gente teve um escritório físico, aí depois de um tempo a gente começou a formar uma equipe um pouco maior, e estamos trabalhando juntas já tem 7 anos. E aí depois eu vim para Campinas e a história continua, muitas coisas. Que legal! Hoje vocês têm quantos funcionários na agência, lá na Monet? A gente tem 3 funcionários e mais nós 2, que a gente trabalha direto na linha de frente do atendimento em tudo, na verdade.
E eu queria falar para o pessoal que está assistindo que a agência, gente, eu nunca fui, mas o Google mostra tudo pra gente. É linda! Quem for de Ah, Porto ela é. Alegre tem que conhecer, porque parabéns, é muito, muito bonita a agência de vocês. Ela é linda mesmo. Ah, eu sou suspeita, né, de falar, mas realmente é um cantinho muito especial, assim, a gente gosta demais. A gente trabalha com todo tipo de agenciamento de viagens, na verdade, todos os tipos de segmento de viagem, mas a gente tem um apreço, o nosso mote mesmo são as viagens personalizadas. Então, ter esse espaço, o escritório carinhoso, né, é um lugar legal de estar, faz parte também disso, que a gente desenvolve muito essa viagem pensada para o perfil específico daquele cliente. Ai, que legal. Maravilhoso. Nossa, e é entrar na vida do cliente, né, Ana? De conhecer preferências, de fazer parte de uma parte da vida do cliente, né? Ele divide com você. É Nossa, exatamente isso. e quais tipos de serviços que vocês oferecem? Você falou que passa por vários, né? E tem um que é o seu carro-chefe. E tem Exato. algum outro tipo de serviço? A gente tem um setor exclusivo de turismo corporativo, que é o turismo de negócios, viajantes de empresas. Então, a gente trabalha bem isso também, mas principalmente mesmo são as viagens de lazer, de férias, de reconexão, de conhecimento e personalizadas. Legal, legal. E Ana, me conta, assim, hoje em dia tem o mercado que vocês atuam é um mercado muito complicado, né? Porque tem muita agência de turismo em todo lugar, igual a escola de inglês. Você tá andando na rua, você tropeça numa escola de inglês. E a agência de turismo tem bastante. E tem redes muito grandes também hoje no mercado, né? Grandes players. Como que vocês conseguem sobreviver nesse mercado tão concorrente? E qual o diferencial de vocês também, né? Para conseguir entrar diferente nesse mercado. Sim. O nosso diferencial, ele está justamente dentro dessas viagens, das viagens personalizadas, né? Do segmento que a gente mais trabalha, em como elas são construídas. A gente, antes de qualquer coisa, a gente preza muito por um atendimento impecável, por um cuidado mesmo com o cliente. E aí, dentro disso, oferecer uma viagem sob medida, uma viagem, entender o perfil do cliente e oferecer essa viagem sob medida para ele. Então, na verdade, antes de qualquer etapa de trabalho, o nosso primeiro processo do trabalho é desvendar esse perfil, conhecer esse perfil do cliente, conhecer as preferências, o que eles gostam, o que eles procuram. Então, desvendar, dentro de todas as possibilidades que a gente tem, qual é aquela que se encaixaria perfeitamente para ele. Porque, na verdade, a gente sabe que uma viagem não é simplesmente entrar num avião, né? É muito mais do que isso, tem muitos mais aspectos que isso. Aí, depois de conhecer esse perfil, a gente começa a desenhar realmente a viagem. A gente tem uma preocupação muito grande em ter essa fluência, esse domínio sobre os destinos, sobre as atrações, sobre os serviços e parcerias com fornecedores muito bons para que a gente consiga oferecer para o cliente essa experiência única, exclusiva mesmo, sobre medida. A gente gosta de falar uma experiência un-Google, que o cliente não vai encontrar numa pesquisa do Google, simplesmente que não vai estar ali naquele blog, naquela página de internet. A gente sempre vai oferecer aquele a mais, na verdade, aquela coisa que é bem personalizada, que vai ser pensada para aquela pessoa e diferente do que se encontra aí por aí na internet. Por isso que é diferente. Na verdade, a gente vende sonhos, né? Então, a gente tem muito esse mote de sonho, de realização, para que faça uma viagem completamente personalizada e pensada para aquela pessoa. Além disso, tem toda a questão do atendimento, assim, porque a gente entende que a viagem não é só o antes da viagem, ali, o processo de venda, vendeu, acabou. Ela é todo um processo de pré, pós, durante, né, e pós o embarque. A viagem só termina quando o cliente realmente chega de novo na sua casa. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com todo esse processo. Nossa equipe é muito preparada para isso, assim. A gente tem um pré-embarque bem cuidadoso, bem lúdico, a gente entrega um material físico, um roteiro bem legal para que a pessoa comece a viajar antes de iniciar realmente o deslocamento. A gente se preocupa muito também com essa questão de personalização também dos nossos fornecedores, para que o cliente não seja um número de reserva, não chegue no hotel sendo só mais uma pessoa.
ele vai chegar lá e já vai ser reconhecido. O hotel, ou o prestador de serviço que vai receber ele, vai saber quem ele é, vai saber as suas preferências, vai ter algum mimo, algum carinho. Então, esse pré-viagem é muito importante para nós, a gente trabalha muito forte nisso. O durante a viagem também é a questão do atendimento de perto, assim, porque, na verdade, imprevistos acontecem, né? A gente não está livre de que aconteçam, a gente evita o máximo possível, tem todo o cuidado para que tudo seja perfeito, mas nem sempre acontece. Um avião pode atrasar, uma mala pode ser extraviada, coisas que fogem do nosso alcance. Mas a gente está muito preparado para receber esses imprevistos. A gente sabe com quem falar, onde ir e qual caminho seguir para solucionar qualquer coisa que venha acontecer. Então, esse atendimento durante a viagem, a gente tem plantão 24 horas, a gente tem uma equipe bem preparada para receber isso. E o pós-viagem, de chegar e de saber se chegou bem, se aconteceu tudo bem, de oferecer, né, de ter esse contato também quando a pessoa chega depois de volta na sua casa. Então, é todo esse processo, é um diferencial, assim, é uma atenção personalizada mesmo. Ai, já deu até vontade de viajar. Sim, a gente fala muito sobre olhar para o cliente, né? Sobre como a gente pode contribuir mais, e é bem isso que você está descrevendo, Ana. Assim, é a descrição perfeita do servir ao cliente. O empreendedor, a empresa, ela existe para servir de alguma forma, resolver alguma questão ou para contribuir, né? Então, mulher que está me assistindo, volta aqui um pouquinho, escuta de novo o que a Ana falou, que é exatamente o conceito de você servir ao seu cliente, de você existir para atender o seu cliente da melhor forma possível, né, Ana? E realmente deu vontade de viajar agora. Eu tô aqui, ai meu Deus, essa pandemia, quando é que eu... Ai, todos estamos, né? A gente tá com abstinência de viagem, né? Todo mundo, mas logo estaremos de volta. Nossa, muito incrível. E já conta pra gente, né, como que é esse desafio de gerir o negócio de outro estado, né? Que você comentou que você tá aí perto de 7 anos com a Monet, né? Com a sua sócia, é isso? Isso, exatamente. A gente tá juntas há mais ou menos 7 anos e eu tô 2 anos em Campinas. Então, como é que é isso, gente? Na verdade, até que é simples, porque eu não tô sozinha, né? A gente tem uma parceria muito grande, a gente está em contato todos os dias, na verdade, a gente se fala todos os dias. A Nath está lá em Porto Alegre, então qualquer demanda que precisa presencial, ela tá lá para resolver, para gerir a equipe, administrar a equipe, e a gente conversa sobre todas as decisões, assim, nenhuma decisão da empresa é tomada sozinha, a gente tá sempre falando sobre isso. Mas para ajudar, para ter um pouco desse contato físico, eu vou uma vez por mês a Porto Alegre e fico uma semana lá. Na verdade, eu não vou desde março, eu tô morrendo de saudades de tudo, né? De ir, de estar lá, porque é muito legal. Eu espero que logo eu possa ir de novo, mas pós-pandemia essa rotina vai voltar, que é uma semana muito importante, porque é o tempo que a gente tira para fazer reunião de alinhamento, fazer reunião com a equipe, para ver alguns fornecedores, para visitar alguns parceiros e para ter algumas ideias que esse contato físico ajuda. Então, a gente tira muito essa semana para uma organização, uma grande organização, assim, aí acaba sendo super fácil as outras 3 semanas que eu estou em Campinas, digerir tudo isso. Esse contato físico que a gente tem por uma semana é super importante, foi a forma que a gente conseguiu de fazer de funcionar e dá muito certo, tá dando muito certo até hoje. Olha, gente, muito, muito diferente isso. Eu, particularmente, só a Ana que eu conheço que trabalha dessa forma. É muito inovador. Sim, e é muito da parceria também, né, Ana? Ter a parceria, ter o foco no negócio, né? Disciplina. E, nossa, incrível. Ai, com certeza, isso é muito importante mesmo. A gente, eu e a Nath, a gente é muito alinhada uma à outra, então a gente consegue desenvolver muito bem isso, assim, tem funcionado bastante. Ai, graças a Deus. Viu, gente? Sociedade pode dar certo. Tem muita gente que tem o pré-conceito, aquele pré-conceito, né? Aquele pré-conceito na cabeça. Ai, sociedade nunca dá certo, sempre vai dar errado. E olha só o exemplo que a Ana tá contando para vocês. Então, é algo que deu certo, uma parceria que funcionou. O que eu costumo sempre falar é que, para mim, a base de uma relação, seja de uma sociedade, seja de uma relação conjugal, é a comunicação. A gente precisa comunicar. A outra pessoa não é obrigada a entender o que tu pensa, o que tu sente, sem falar. Então, de poder dizer se tá legal, se não tá legal, de o que pensa e ouvir a outra pessoa é muito importante. Então, a gente desenvolveu, a gente teve uma conexão muito forte lá do início, 7 anos atrás,
mas muitas coisas tiveram que ser desenvolvidas e a gente desenvolveu essa comunicação, assim, e isso nos ajuda demais. Qualquer coisa, ela sabe que ela pode me dizer e eu posso falar para ela. Então, isso é a dica que eu dou de vida, de sociedade, é comunicação. Olha, eu acho que para tudo, né, Incrível. gente? Para todos os relacionamentos de negócio, pessoal, para tudo, eu acho que essa é a dica. É verdade. E me conta, Ana, você já está há 7 anos trabalhando, né, como empreendedora, e você fez algum curso de gestão, de finanças, de marketing, você fez algum curso para te ajudar nessa jornada? Bom, a Nath é formada em marketing, então essa parte, assim, ela é muito mais a cabeça pensante do que eu, de marketing. Nós duas fizemos juntas um curso de empreendedorismo e a gente fez uma consultoria de gestão que foi fundamental para o andamento do nosso negócio. Inclusive, foi onde a gente aprendeu muito essa questão de comunicação. Durou bastante tempo lá no início e, ocasionalmente, a gente ainda tem alguma sessão. Assim, eu costumo chamar essa consultora de nossa psicóloga, de terapeuta de casal. que ela nos direciona e nos ajuda muito. Então, é um trabalho que a gente ainda tem até hoje. Antes era uma coisa bem... Era uma consultoria mesmo, e agora é ocasional, assim, de vez em quando a gente tem um encontro, mas nos ajuda muito. Além de várias palestras que a gente... E conteúdos que a gente consome, assim, online ou presencial. Eu fiz um curso de comunicação de negócios, que eu falo muito de comunicação, né? Mas é que eu acho que é muito importante mesmo. E aí, depois desse curso, também me clarou bastante essas ideias, assim, sobre como é importante saber se comunicar, tanto dentro da sua empresa, quanto com o seu cliente. E, então, eu fiz esse curso de comunicação. E é isso, assim. Eu fiz um curso de empreendedorismo também, sozinha, depois. E várias palestras e tudo mais, que a gente está sempre tentando se atualizar, né? Esses foram os cursos. A jornada empreendedora é assim, não dá pra parar. Sempre aparece alguma coisa nova. Não dá pra parar, assim, tem que sempre... A gente consome muito conteúdo, porque tem que ser, não adianta. Sim, para conseguir inovar também, né, Ana? Para conseguir certeza. pensar que é possível estar em outro estado, pensar em novos produtos, né, para oferecer. Exatamente. E já conta pra gente, muitas mulheres, quando vão começar a empreender, ou às vezes vão transitar, sair do CLT para empreender, um dos primeiros desafios, ou uma das primeiras coisas que elas comentam é como conseguir, né, os primeiros clientes, da onde que eles vão vir. E como é que foi para você conseguir os primeiros clientes? Você já à frente, já empreendendo, assim, como é que foi para você? Na verdade, como tanto eu quanto a Nath já vínhamos de trabalho dentro do turismo, em outras agências, durante todo esse processo, esse tempo, a gente acabou criando um relacionamento com alguns clientes que se identificaram com a nossa forma de trabalho e que nos seguiriam se a gente fosse para outro lugar. E foi o que aconteceu, assim, tanto ela quando ela começou e depois... Quando eu entrei com ela, algumas pessoas acabaram nos seguindo. A gente não vai atrás, né? Não diz assim exatamente por questão de ética também. Mas as pessoas acabam nos procurando e acabam nos seguindo porque se identificam com a nossa forma de trabalho. Então, ela teve essas pessoas que seguiram ela. Quando eu entrei, eu também tive essas pessoas que me seguiram, que foram fundamentais para o nosso começo, assim, para o nosso início, nos ajudaram muito. Foi um pontapé bem importante para começar. E depois, basicamente, foi tudo questão de indicação, assim, de clientes que indicaram e clientes que indicaram e foram indicando. Então, até hoje, assim, a gente trabalha muito com indicação. É um trabalho de muita confiança, né? Viagem Sim, é uma coisa que a pessoa investe, às vezes, talvez ela tá guardando dinheiro a vida toda para realizar aquela viagem. Né? Sei lá, uma lua de mel, nossa senhora. Então, é algo de muita confiança. Então, geralmente, as pessoas realmente tendem a ir pela indicação. E falando sobre essa questão, né, do boca a boca, da indicação, hoje, além dessas indicações, vocês têm algum trabalho de marketing nas redes, no Facebook, no Google AdWords? Como que funciona o marketing de vocês? Nesse momento, a gente está estudando muito para aprimorar muito essa questão do marketing. Na verdade, eu acho que muita gente na quarentena está usando esse tempo para se reinventar, porque a gente está precisando. Então, a gente também está usando esse tempo para repensar nesses posicionamentos. Inclusive, agora a gente está fazendo uma mentoria de posicionamento de marca. Então, muitas coisas
estão por vir, assim. A gente vai ter algumas coisas vindo agora, depois desse período de quarentena. Mas até aqui a gente usa muito o Instagram, desde o início, assim, de algumas postagens patrocinadas, outras não. E a gente tem também um mailing para envio de newsletter, que a gente tentava enviar uma vez por mês, nem sempre funcionou, mas o objetivo era enviar uma vez por mês. E nós temos também uma Travel Box, que na verdade é uma premiação para os melhores clientes. Todos os meses, os 10 melhores clientes. É bem legal. Todos os meses, os nossos 10 melhores clientes daquele mês recebem uma caixa em casa que é em homenagem a algum destino. Aí dentro dessa caixa tem normalmente 5 a 6 itens daquele destino, que a gente mesmo traz das viagens que a gente faz, ou que alguns clientes trazem pra gente. Sempre tem um livro, uma literatura sobre o destino e algumas coisas, um vinho, um alfajor. Quando eu fui para a Argentina, eu trouxe uns doces lá, uns chocolates maravilhosos da Argentina. Então, esses itens, assim, especificamente daquele destino, que os clientes recebem em casa. E eles gostam muito e divulgam, então acaba sendo um trabalho de marketing também. Ai, que delícia! Gente, eu amei essa estratégia de marketing, gente! Parabéns! Gente, que legal! Inovador, né? E para quem está assistindo, pode estar aí querendo alguma ideia de proximidade mesmo com o cliente. Essa da Box, gente, adorei. Encanta. Exatamente. De alguma forma contribui. Assim. E a gente precisa, os clientes que já são nossos clientes não podem ser esquecidos, né? A gente precisa estar sempre em contato com eles, então acaba sendo bem importante mesmo. A gente cria uma proximidade, eles gostam muito, é bem legal. Ai, que demais, gente. Adorei. E, Ana, dentro dessa questão de estratégias também, não só de marketing, mas da marca e do posicionamento, uma estratégia que sempre aparece, que a gente sempre está citando, são os grupos de networking. Todo esse trabalho de você se conectar com outros empresários, né? Hoje, ou na história da Monet, vocês participaram de algum grupo de networking? Vocês têm algum tipo de envolvimento assim? Nesse momento, a gente não está em nenhum grupo fixo, assim, regular, né? De encontros regulares. A gente participa, sim, eu acho extremamente importante, de uma forma de aumentar a rede, de ter contato, de conhecer outras pessoas. Em Porto Alegre, antes de vir a Campinas, a gente participava de diversos eventos com objetivo de networking, alguns exclusivos de mulheres, que eu gosto muito, que eu acho muito legal. E aqui em Campinas eu participei também de alguns encontros, principalmente exclusivos de mulheres, mas nenhuma rede regular, assim. Só encontros ocasionais. A gente sempre procura participar, mas não de uma forma, tipo, não como uma assinatura, não como uma coisa fixa, né? Mas a gente sempre procura, sim, eu acho que é super importante o networking. E nessa pandemia mesmo, a gente vê que quem já estava de alguma forma envolvido ou tinha alguma rede de networking, respondeu mais rápido às mudanças, né? Teve a quem buscar apoio e troca de ideias e de parcerias mesmo, né? Foi mais rápida a resposta em relação àquele empreendedor que ou era fechado para isso ou trabalhava realmente isolado, né? Então, a gente gosta sempre de fazer a pergunta para vocês, para já ter mais opiniões. E como tu comentou, essa troca que a gente pode ter é realmente fundamental, assim. O turismo, ele foi muito afetado, né, pela pandemia, foi um dos primeiros setores que foram afetados, as pessoas pararam de viajar porque não tem como viajar. Então, a gente poder ter essa troca, inclusive com empresários do turismo, foi muito importante. E agora? O que tu vai fazer? Como é que tu vai gerir? Como é que vai ser a partir de agora? Acaba nos acrescentando, né? Não é muito essa questão de concorrência. Não existe concorrência. Tem mercado para todo mundo, se a gente souber usar isso. Então, eu acho que essa troca mesmo de informação é fundamental, principalmente agora. Não sei para quem está assistindo agora, não sei em que ano que você está, né? Que nós estamos agora em julho de 2020, nós estamos vivendo uma pandemia, onde a gente está tendo coronavírus, que parou o mundo, nós estamos enclausurados dentro de casa, e o setor da Ana foi um dos mais afetados, de turismo e eventos, foi o mais afetado. Eu até queria, não estava no nosso script perguntar isso, mas eu até queria perguntar, Ana, como que vocês estão lidando com essa pandemia no setor de vocês? O que vocês estão fazendo para driblar essa situação? Bom, na verdade, o início foi bem impactante, assim, né? Que
simplesmente parou, tudo parou, e aí a gente se viu com muito tempo, o que a gente não costuma ter. O empreendedor normalmente não tem tempo, né, para nada na vida. Aí a gente acaba atropelando as coisas e a gente se viu com muito tempo. Então, no início, principalmente, a gente usou muito desse tempo para conhecimento. A gente estudou muito, inclusive sobre coisas práticas, sobre destinos e essas coisas. Da mesma forma como a pandemia. A gente até escreveu um e-book sobre o coronavírus e lançamos aí para os clientes, porque a gente consumiu muito esse conteúdo, né? De como que seria o mundo depois da pandemia, que é tudo imaginação, na verdade, ou especulação, mas que poderiam nos levar a alguns caminhos, assim. E depois a gente começou a pensar em investir nessas viagens quando voltar, né? Quando as coisas voltarem, em fazer as pessoas entenderem, porque nós somos uma agência que é muito vista como perfil internacional. A gente vende realmente muito viagem internacional. E a gente já entendeu que com o coronavírus as viagens internacionais vão demorar mais. Que agora, quando as coisas começarem a andar, os destinos nacionais que vão ser visitados primeiramente, né? A gente vai andar muito mais dentro do Brasil. Então a gente começou esse trabalho de informar, de fazer o nosso cliente entender que a gente também tem domínio sobre o Brasil, a gente também vende Brasil e conhece muito e gosta muito, porque a gente tem lugares para visitar aqui absurdamente incríveis. A gente consome, inclusive, muito, a gente viaja bastante, isso também é um diferencial da gente, né? A gente viaja, então a gente entende o que o cliente vai viver lá naquele destino. Então a gente está trabalhando muito nesse momento para isso, para que as pessoas entendam que a gente também vende Brasil e comecem a se programar para daqui a, provavelmente não em 2020, mas de repente ali até o segundo semestre de 2021 a gente já consegue se programar de agora, tem várias promoções. Então, no início da pandemia a gente trabalhou muito em pesquisa, em estudo, em entender o que estava acontecendo, e agora que já se passaram 4 meses, a gente está mais pensando mesmo nas viagens que virão primeiro, então em trabalhar nelas. Entendi. Aproveitaram esse tempo para já criar novas estratégias, né? Alinhar o plano da agência. Muito legal. E se preparar também, né, Ana? Se capacitar, voltar a estudar os conteúdos e ver o que pode agregar depois, né? Exatamente isso. A gente estudou muito. E, Ana, fala pra gente quais são os maiores desafios do empreendedorismo na sua visão, além desse, né, de chegar uma pandemia e paralisar o teu setor. Além desse, quais são os outros desafios? A gente sabe que desafio tem, né? Tem bastante desafio. Quais são os maiores? Eu acho que o maior desafio de todos é começar, é ter coragem, é dar início ao teu projeto, ao teu sonho, a elaborar aquilo e realmente começar. Eu acho que esse é o principal desafio, assim. E depois de dar conta de tudo. Porque normalmente a gente não começa grande, né? É muito difícil começar grande. Tu vai começar ali pequenininho, sozinha, ou com uma pessoa, de repente com uma sócia, ou com pouquíssimas pessoas. Então, principalmente de início, a gente tem que dar conta de tudo. É das vendas, do marketing, do financeiro. Então, é gerir o tempo para dar conta de tudo e gerir o conhecimento também. A gente tem que saber todos esses segmentos, né? Então, eu acho que isso é um desafio muito grande. Eu acredito muito naquela máxima que diz que a gente tem que exaltar os nossos pontos fortes e não se preocupar tanto com os fracos. Mas, ao mesmo tempo, no empreendedorismo, a gente precisa ter um conhecimento. A gente tem que visitar também esses pontos fracos, pelo menos para entender como funciona e conseguir iniciar. Então, eu acho que esse é o maior desafio do empreendedorismo, assim. É tu ter... primeiro ter a coragem e depois ter procurar esse conhecimento e visitar todos aqueles lugares que são os mais difíceis para ti, assim, que são os que mais te desafiam, para criar essa base e conseguir ter sucesso na empresa, no empreendedorismo. Perfeito. Nossa. Excelente colocação. Não, deixa eu sair de novo do script, Ana. Essa mentalidade empreendedora, você desenvolveu ela, isso é natural seu, porque a sua mentalidade ela é muito blindada, assim, é incrível de escutar você falando assim, já tá muito, é muito pronta, né? Já é uma empreendedora muito pronta. Você teve algum curso assim para você construir essa mentalidade ou é seu, foi observando? Porque muitas vezes a mulher, a gente fala assim, que ela tem força de vontade, ela quer, mas às vezes é a própria mentalidade mesmo de reconhecer pontos fortes, fracos, tudo isso que você está contando, né? Você chegou a trabalhar isso de alguma forma?
Com certeza eu trabalhei com muita terapia. Que incrível, gente. Porque, na verdade, não tinha mentalidade empreendedora, tanto que eu demorei para aceitar, né, acreditar nessa possibilidade. Eu demorei mais de um ano para dizer sim para a Nath, que eu acho que ela, sim, já tem uma mentalidade mais empreendedora. Eu não, no início eu era... eu desacreditava mesmo, eu não acreditava em mim, eu acho, em relação a que eu era capaz de fazer uma coisa como essa. Eu sabia que eu sempre soube que eu era uma excelente profissional, eu sempre me importei muito com isso, eu sempre dei muito valor para o conhecimento profissional, mas para mim eu era uma excelente funcionária, eu não era uma excelente empreendedora, uma excelente gestora, como que eu ia dirigir uma empresa, para mim era bem impensável isso no início. Então foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, sim. O que me ajudou muito foi a minha terapia particular. Eu fiz terapia, isso eu recomendo para todas as pessoas do mundo. E essa que eu chamo de terapia de casal, que foi a consultoria de gestão que a gente fez no início. Isso realmente mudou minha mentalidade. Ela me direcionou muito, me fez enxergar que eu era capaz, que era possível de fazer. E esses pontos, assim, de que são importantes, né, dentro do empreendedorismo, de como fazer, do que fazer, de não se desesperar. Então, foi construído com certeza, não é nato. Sim, isso é incrível. Um dos primeiros módulos do nosso curso é mentalidade, justamente porque às vezes você pode ter todo o conhecimento técnico possível, mas se você não tiver mentalidade, né? Então, nossa, é Exatamente. incrível mesmo, Ana, a sua construção, assim. Que isso com certeza está inspirando muitas mulheres que estão assistindo, não só agora, junho de 2020, mas daqui para Que frente. inspire mesmo, que inspire, Incrível. porque tudo pode ser construído com certeza. A gente precisa ter foco, determinação e pode ser construído. Nossa, eu sei que você já deu várias dicas, né? Porque cada resposta aqui foi uma dica. Mas qual uma dica, assim, uma super dica que você daria para uma mulher e querendo, né, começar a empreender ou já nessa jornada? O que você falaria para essa mulher? Eu acho que antes de qualquer coisa é que acredita em ti mesmo, acredita que tu é capaz, que tu pode, acredita nas tuas capacidades, né? Com certeza isso é muito importante. Eu acho que é a primeira dica aí para qualquer pessoa, até para vencer aquele desafio de começar, de ter coragem de começar, a gente precisa acreditar. Então acho que o acreditar é fundamental. Eu considero muito importante também o estudo, a pesquisa, o entender o que é o empreendedorismo, quais são os passos do negócio, tanto que tem muitos cursos, né? Se fosse possível fazer um curso, faça. O Sebrae tem vários cursos, e vocês têm curso também, né? Todo Tem, a mundo Você tem. Bem-Sucedida tem o Sucedida tem curso. curso. Eu acho que isso é fundamental para entender esses passos do empreendedorismo, esses passos do negócio, saber o que vai te esperar, né? Porque para quem está empreendendo a primeira vez, é um cenário completamente novo, é totalmente diferente de CLT, de qualquer emprego formal, né? É muito diferente. Então, acho que entender o que pode vir, quais são as expectativas que pode se ter, é também muito importante. E por último, mas não menos importante, é conhecer o cliente. Eu acho que, na verdade, é mais importante, que é muito importante, que é conhecer quem é o teu cliente, quem é essa pessoa, o que ele precisa, o que ele busca para conseguir ser a marca que vai oferecer isso para ele, né? Então, eu acho que isso é fundamental, assim, de saber quem é essa pessoa. Acho que é isso. Adorei. Nossa, Adorei. gente. Perfeito. Gente, volta o vídeo agora, você que está assistindo, vai voltar lá na primeira resposta dela e vai anotando todas as dicas, que a gente está aqui sem palavras. Ana, eu não sei não tenho nem palavras para agradecer de verdade. Tenho certeza que a mulher que está assistindo agora, se já não estava motivada com a sua fala antes, com essas suas dicas finais, ela já entendeu que ela vai poder sim empreender, uma questão de começar, né? De dar o primeiro passo. Então, muito, muito obrigada mesmo, Ana, pelo seu tempo, pela sua generosidade em compartilhar a sua história. Eu sempre falo que cada mulher que está aqui sendo entrevistada, vocês também fazem parte da nossa história, gente, não tem como. A jornada da Você Bem-Sucedida está sendo construída com cada uma dessas entrevistas aqui. Então, muito obrigada mesmo, Ana, de verdade. Imagina, eu que agradeço poder estar aqui. Acho que principalmente nesse tempo que a gente está vivendo aí de coronavírus, de distância social, é muito bom de poder se sentir um pouco perto, de poder trocar, de poder conversar. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de conversar um pouquinho, de falar um pouquinho sobre essa trajetória, que eu sou muito orgulhosa, na verdade. Eu amo o meu trabalho, eu amo demais, então é muito bom de estar aqui podendo falar um pouquinho disso.
E se puder encorajar as pessoas, melhor ainda, porque é isso mesmo. Tenham coragem, acreditem em si, vamos lá que a gente pode. Ai, que Ai, perfeito! gente, que inspirador! Agora a Rachila tem os recados finais para vocês. Rachila. Exatamente. Para finalizar, gente, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal para ser avisado de todas as entrevistas com mulheres empreendedoras aqui na Você Bem-Sucedida. Se você estiver no Instagram ou não estiver nos seguindo no Instagram, é @vocêbemsucedida. E além disso, para finalizar, se você chegou até aqui, coloca nos comentários #EuPossoEmpreender. Assim, nós vamos incentivar muitas mulheres a entrar nessa jornada, que todos nós sabemos que não é fácil, mas como a Ana nos mostrou, é super possível, basta você acreditar em si mesma. Mais uma vez, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Bruna, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Até, gente!